Então veja bem, nós já falamos da farinha, dos ovos, do leite, da água, do açúcar. Então todos esses ajudam muito bem na nossa emulsificação, emulsificão foi duro, né? Na nossa emulsificação da nossa liga para preparo do nosso bolo. E tudo isso agora precisa de um reagentezinho também, que é o fermento. Vamos falar agora sobre o fermento. Então nós temos dois tipos de fermento: o fermento químico e o fermento biológico. O fermento biológico é aquele que a gente usa para fazer os pães, aquele de saquinho, né, granuladinho, e o fresco, aquele em tablete, que uns misturam ele com um pouco de açúcar para virar uma pasta e depois fazer o seu preparo normal, outros deixam ele o granuladinho, né, junto com um pouquinho de açúcar e um pouquinho de farinha e água, e deixa ele crescer um pouquinho ali, né, que a gente fala assim, ativar o fermento para depois usar para a fabricação de pães. Mas no bolo a gente vai utilizar o fermento químico, tá? Então falou em bolo, eu vou usar o fermento químico, tudo bem? Ele tem umas composições com bicarbonato de sódio e mais alguns outros ingredientes. Eu usei durante muito tempo aquele fermento Royal, depois tem o Freshman, depois tem as outras marcas todas. Hoje eu utilizo um duas rodas, porque o duas rodas não usa milho modificado geneticamente. Não que isso vai influenciar na questão do preparo, tá? Mas alguns clientes nossos, eles dão preferência para essa questão. Embora no mundo atual, quase tudo hoje é feito com modificação genética, então fica difícil, tá? Então dá uma olhadinha lá no fermento químico, nos ingredientes dele, e veja aquele que tiver menos mistura, para você seria o mais adequado. E faça o teste nas suas receitas. De repente você precisa ajustar 1 grama, 2 gramas, para ele dar o mesmo efeito das receitas que você pega. Poxa, peguei a receita lá e estava um bolo tão bonito e eu fiz o meu não ficou tão bonito. O que pode ser isso? Pode ser a proporção do fermento. Se a tua receita não tinha a marca do fermento, pode dar essa diferença. Algumas receitas, de repente, você vai usar 10 gramas de fermento químico, outras você vai ter que usar 11 gramas. Esse é o teste que você vai ter que fazer, tá? Então, as minhas receitas, tanto o Royal quanto o Freshman, o resultado foi o mesmo. O resultado foi bem satisfatório, tá? Então, fica essa diferença. Quando você vê uma receita de bolo, 99,9%, na maioria dos casos, é utilizado fermento químico. Você só vai usar o fermento seco ou o fermento fresco quando você for fazer receitas de pão, tá? Uma massa de pão, tudo bem? Saindo do fermento,